Existe diferença de narcisismo entre homens e mulheres? Eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga especialista em relacionamentos abusivos e hoje a gente vai poder entender tudo isso através de pesquisas e também de opiniões de diversos profissionais que estudam o comportamento humano e as psicopatologias. Fica comigo até o final, vai valer muito a pena e você vai entender melhor esse transtorno. E se você já é deste canal, entra dando um like, você sabe que o vídeo vai valer a pena e você vai ajudar o canal a crescer, mostrando para o YouTube o seu engajamento. Se você ainda não é, assiste o vídeo, gostou, dá o seu like no final e inscreva-se. Vamos então a essas diferenças? De acordo com o DSM-5-TR, que é o Manual de Transtornos Mentais, a maior prevalência do transtorno de personalidade narcisista está entre os homens. Essa prevalência pode girar em torno de 6,2% da população mundial dos Estados Unidos. Por que a gente fala nos Estados Unidos? Porque as pesquisas acontecem mais lá, tá certo? Outra coisa importante de se falar é que comorbidades, junto com o transtorno de personalidade narcisista, também são comuns. Exemplo, a depressão. O que são comorbidades? São outros transtornos que podem ao mesmo tempo acontecer numa mesma pessoa. No caso do transtorno de personalidade narcisista, a gente vai ver que ele tem várias comorbidades. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, então não perca nenhum. Eu vou falar exatamente que comorbidades, isto é, que outros transtornos mentais ou de personalidade os narcisistas possuem. Você vai ficar muito surpreso com o que eu vou te falar. Vai ser assunto de um vídeo logo em breve. Existe variação no grau de perversidade para ambos os gêneros, desde os mais moderados até o perverso e o maligno. Porque o narcisismo, assim como outros transtornos, está em um espectro. Isto é, um espaço que abrange uma gama de gravidade, classificadas em leve, moderada e grave, em relação a traços apresentados por pessoas que se encaixam no espectro narcisista. Alguns autores dizem que existem diferenças significativas, outros dizem que não. Então vamos lá, eu fiz mais ainda um estudo mais aprofundado, busquei pesquisas e eu vou mostrar o que eu encontrei para vocês. E vou apresentar uma pesquisa que foi realizada por diversos pesquisadores, com a liderança de uma destas pesquisadoras, que também é autora, e o nome dela é Emily Grijalva. Ela é professora de recursos humanos da Universidade de Buffalo, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Essa pesquisa ela se concentrou em 3 aspectos, isto é, em 3 traços narcisistas: desejo de poder, exibicionismo e a ideia de merecer tudo. Nesse estudo, os pesquisadores determinaram que a grande diferença está na ideia de merecer tudo. Ela é mais prevalente entre os homens. E, gente, se a gente parar para pensar, isso é muito cultural. Porque, infelizmente, pelo mundo ser patriarcal, os homens eles têm o quê? Uma tendência a reivindicar mais direitos do que as mulheres. Concordam? Além disso, eles são estimulados, desde a infância a reivindicar mais autoridade. Então eles têm essa tendência. Segundo a autora, veja, em relação às mulheres, os homens mostram mais segurança e desejo de poder. Não foram constatadas diferenças em relação ao exibicionismo, o que significa que ambos os sexos demonstram o quê? Vaidade, desejo de ser admirado e falta de empatia. Disso a gente já sabia, né? De acordo com Emily, os indivíduos eles já têm a tendência de observar qual o papel masculino e qual o papel feminino na sociedade. As mulheres poderiam ser duramente criticadas se elas demonstrassem agressividade, autoridade. Afinal de contas, esse não é o papel da mulher. Portanto, isso cria mais pressão nas mulheres. O que acontece então? Elas acabam embotando, isto é, controlando os seus comportamentos narcisistas. Outras pesquisas com certeza existem, mas por enquanto foi essa que eu encontrei assim mais relevante.
De acordo com outros estudos, tanto homens quanto mulheres usam o sexo como arma de sedução para viciar, depois interromper. Você sabe que eles usam essa arma num jogo baixo. E qual a intenção deles com isso? De dar sexo bom, no love bomb, e depois tirar. Gente, a intenção é fazer com que a vítima rasteje, implore, se submeta, faça tudo para que volte a ser como era antes, né? O love bomb volte a ser como no início, aquele falso amor. Ambos possuem um grandioso senso de si, mas que mascara uma baixíssima autoestima. A tendência de tratar as outras pessoas com desprezo, para que eles possam parecer e se sentir melhor. Ambos os gêneros de narcisistas também são completamente egoístas. Eles somente fazem algo para outra pessoa se eles perceberem que há um benefício para si mesmos. Mas vamos lá, vamos ver mais algumas diferenças entre os gêneros, entre homens e mulheres narcisistas. Como o narcisismo é muito mais comum em homens, grande parte da literatura, toda vez que a gente vai estudar, o que a gente encontra? Mais informações sobre narcisistas do gênero masculino. Mas vamos ver aqui como é que o narcisismo ele se manifesta nas mulheres. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que motiva uma mulher narcisista. Enquanto os homens são movidos pelo poder e controle, as mulheres elas são muito mais movidas pela aparência e pela apresentação pessoal. E o que elas querem quando elas se apresentam de uma forma mais sedutora, mais arrumadas, mais elegantes, mais maquiadas? Elas querem admiração, aplausos, né? Porque isso tem tudo a ver com o quê? Com o seu senso de grandiosidade, que é comum a ambos os gêneros. É por isso que faz todo sentido, né? Quando a gente fala aqui que as mulheres, elas seduzem os homens ou outras mulheres através do quê? Da sua sexualidade, da sua sedução, do seu charme sexual, enfim, né? Da forma que ela se apresenta na sua aparência. E segundo esses autores, os homens eles já usam mais jogos mentais. Mas a gente está falando aqui da maioria dos casos, porque em outros casos, o oposto também é verdadeiro. Quer dizer, homens e mulheres, eles utilizam o jogo mental, assim como homens também, se utilizam de uma aparência atrativa. Agora, uma característica da mulher narcisista muito comum é uma necessidade de fofocar. Especialmente sobre outras pessoas que para ela possam parecer uma ameaça. No mais, a manifestação do narcisismo entre homens e mulheres é praticamente a mesma. Narcisistas patológicos, sejam do gênero feminino ou do gênero masculino, eles parecem que seguem um manual de instruções, assim, bem direitinho. Por quê? Porque eles têm um padrão de comportamento, de atitude, de posicionamento extremamente similar. É claro que existem algumas variações, né? Afinal de contas, cada ser humano é único, né, e muito complexo. Mas de maneira geral, são todos muito parecidos quando eles estão à caça de uma presa, né? Porque narcisistas são predadores. Ambos sentem muito prazer quando causam tristeza no outro. Por quê? Porque isso os faz se sentir melhor consigo mesmos, né? Eles se acham melhores que as pessoas quando eles conseguem tocar suas emoções e deixá-las para baixo. Isso para eles é o quê? É uma demonstração de poder. É por isso que eles costumam fazer comentários sarcásticos ou usar elogios indiretos para rebaixar os outros mesmo. Eles vão amar você até quando você seguir as suas regras. Enquanto você for bom para eles. Enfim, enquanto você apoiá-los. Fica contra o narcisista para você ver o que acontece. Confronta o narcisista para você ver essa fúria narcísica. Nem queira ver. Aliás, você já deve ter visto demais, né? Quando você tentar desmistificar essa grandiosidade deles, que na verdade é uma falácia, é só a forma que eles se percebem e se mostram para as pessoas, porque no fundo a autoestima deles é um zero à esquerda,
Aí eles vão desprezar você, vão fazer tratamento de silêncio, vão te ignorar, vão te difamar ou vão revidar. Narcisistas são extremamente competitivos com seus amigos. E detalhe, além de competir com esses amigos, eles colocam os demais amigos uns contra os outros. Nossa, eu já vi isso demais. São excessivamente preocupados com a sua aparência, adoram ficar muito tempo em redes sociais. Narcisistas de ambos os gêneros ignoram os limites convencionais para chamar atenção para si próprios. Você até pode tentar estabelecer limites com narcisistas, sejam homens ou mulheres. Estabelecer limites com o seu tempo, com o seu dinheiro, com os seus sentimentos, etc. Mas ambos os gêneros dos narcisistas, sejam homens ou mulheres, eles vão encontrar um meio de ultrapassar esses limites. E o pior, vão fazer você se sentir culpado por impor limites a eles. Eles não gostam de limites. Assim como o homem narcisista, a mulher narcisista também gosta de ser tratada muito bem. Aliás, ela gosta de ser tratada melhor que os outros. E se as coisas não forem do jeito que eles querem, eles vão ficar indignados. E aí de novo vem a fúria narcisista. Presta atenção nisso aqui. Embora possa parecer exatamente o contrário, narcisistas, tanto homens quanto mulheres, são extremamente vulneráveis. E como eu falei, têm uma autoestima abaixo do ralo. A confiança deles, a autoconfiança e a autoestima são extremamente instáveis. A aparente autoconfiança, na verdade, encobre o quê? Muita insegurança, muito ciúme, muita vulnerabilidade, muita fragilidade emocional. Uma vez que alguém abre um buraco emocional no narcisista, ela vai desmoronar ou atacar. Agora é muito importante, gente, poucas pessoas falam disso, que todos nós estamos dentro de um espectro narcisista, desde a sua forma mais saudável, aliás, vai ter um vídeo sobre isso, desde ter um senso saudável de autoconfiança, de autoestima, até um senso maligno, perverso, de superioridade em relação aos outros. E se você perceber que tem algumas características ou identifica alguns destes comportamentos em você mesmo, isso não significa que você tenha um transtorno de personalidade narcisista ou que o seu parceiro tenha. Tanto ele quanto você podem ter traços. Segundo o DSM-5, Manual de Transtornos Mentais, para que uma pessoa realmente tenha um transtorno de personalidade, ela precisa apresentar: item A, um padrão de experiência interna, subjetiva e comportamento que se desvia acentuadamente dos padrões sociais aceitos e saudáveis para uma boa convivência. Os critérios são forma distorcida de perceber e interpretar a si mesmo. Então, por exemplo, o narcisista, ele se percebe grandioso, ele acha que é melhor que todo mundo. Isso é uma forma distorcida, não condiz com a realidade. Apresentar um histórico de dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Você vê que, se você for saber da história de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela bagunçou a vida de muita gente, ela deixou um rastro de destruição, não só na sua vida, mas na vida de muitas vítimas. Uma outra característica ou critério é a dificuldade em controlar os próprios impulsos. É por isso que os narcisistas, eles têm o quê? Eles têm ataques de fúria, de uma hora para outra. Se você falar algo que o desagrada ou confrontar, nossa! B. Esse padrão de comportamento, ele precisa ser persistente e inflexível. Item C. O padrão persistente, ele provoca um sofrimento significativo, clinicamente significativo, e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas da vida da pessoa. Quer dizer, ela sofre e também faz outras pessoas sofrerem, principalmente nos seus relacionamentos amorosos, mas também na família, amigos.
Item D, o padrão é estável e de longa duração. E o seu surgimento ele ocorre a partir da adolescência ou no início da idade adulta. Item E, o comportamento dessa pessoa não é proveniente, não é consequência de um outro transtorno mental. E item F, não é atribuível ao efeito de uso de outras substâncias, como por exemplo, drogas. Agora, gente, é importante, né, saber que aceitar que você tem um problema já é assim, ó, percorrer metade do caminho. Compreender que você precisa de terapia também está nessa primeira metade. A outra metade é procurar ajuda, terapia, com um profissional especialista e se comprometer com as mudanças necessárias. Traços do transtorno de personalidade narcisista podem ser mudados, melhorados, amenizados, desde que seja com terapia especializada. Então, se você acha que possui alguma dessas características, ou se relaciona, ou foi afetada por alguém que possui, marque uma consulta, invista em você. Se você tiver condições, invista em você. Porque, gente, narcisismo nunca mais. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Ó, é fácil se engajar. Curte, compartilha, comenta e aí o YouTube vai entender que você curte vídeos como esse, vai mandar para mais gente, vai me incentivar a gravar mais vídeos, tá legal? E se você não é inscrito, inscreva-se agora. E eu te agradeço de coração por estar no nosso canal. Vamos para o nosso grito de vitória? Uhul!